Que tal aprender comigo essa clutch coração? Ela tem esse bolso muito fofo na frente em forma de coração. Rapidinho a gente faz. Primeiro eu vou estruturar o tecido principal em manta R2 e aqui eu fiz uma marcação com um cone de linha. Então arredondei a parte de baixo das duas peças. Eu faço uma marcação com a caneta fantasminha e a gente vai passar a costura em cima dessa marcação. Também vou cortar a mesma medida no forro. Vou pegar um pedaço de tecido estruturado em manta R1, que ela tem a cola somente de um lado, e vou marcar esse molde do coração, que será nosso bolso, tá? Então, frente com frente no tecido e estruturado numa manta R1. Vou precisar também dessa faixa de tecido dobrada ao meio e a gente dobra também as laterais no meio, que essa será a nossa alça. 2 pedacinhos para o acabamento do zíper, dobrada ao meio e as 2 abas também no meio, para a gente fazer o acabamento do zíper. Um pedaço de zíper. E agora, nós vamos passar a costura prendendo o forro principal na manta R2. O molde com todas as medidas vão estar no link, tá? Então, agora a gente vai passar uma costura deixando um pedacinho aberto no coração pra gente desvirar a peça. Com a costura feita, nós vamos pegar a tesoura de picote e cortar em volta de toda essa costura. Só tome cuidado para não cortar a linha, tá? E agora é só desvirar. Aqui eu acelerei o vídeo, mas faça isso com cuidado, tá? Para não soltar nenhum pontinho. Ajeito todos os cantinhos. E depois que a gente ajustar bem todas as costuras, todos os cantinhos, a gente vai passar o ferro para essa peça ficar bem assentadinha, tá? Então, com o ferro passado, ela vai ficar assim. Agora, nós vamos, na faixinha, passar uma costura de cada lado e reservar essa faixinha que será a alça. Agora é a hora do acabamento do zíper. Nós vamos colocar o cursor. Toma cuidado, não esqueça do cursor, porque a gente precisa passar ele agora, porque vamos fazer os acabamentos nas 2 laterais, tá? Então, é a hora de usar as faixinhas de tecido. Coloco e passo uma costura prendendo, bem simples. Aí eu vou repetir aqui que lembrando que os moldes, o molde com as medidas estará no link, tá? Então, agora eu vou refilar essa manta que sobrou nas 2 partes principais. Aqui eu já prendi a alcinha. A distância que eu usei foi de 5 centímetros do topo e prendi a alcinha, tá? Então, agora é hora da gente fazer a marcação no meio do zíper, pra gente descobrir aonde fica o meio, pra não deixar a peça torta, tá? E vou fazer também a marcação do meio na parte principal. Marquei o meio. E agora a gente vai pegar o zíper e vai colocar meio com meio, né? As 2 marcações que a gente encontrou, ó. Meio com meio. Lembrando que o zíper, ele tem que fechar, manter fechado do lado da alcinha, tá? Eu sempre faço isso. Então, eu vou prender aqui. Posso fazer uma costura de segurança, tá? Caso vocês queiram, pode fazer uma costurinha bem na beiradinha primeiro, mas aqui eu já vou fazer direto. Mas pode fazer a etapa, cada etapa primeiro. E vou fazer uma costura prendendo o zíper e o forro ao mesmo tempo. Ajeito o zíper para não ficar torta a costura.
Agora, nesse caso aqui, eu deveria ter feito antes, mas pode fazer, tá? Agora ou antes, tanto faz. Eu vou alinhar a parte de baixo do coração, a lateralzinha, que é a parte reta, na parte de baixo da minha peça. Isso, ó, reto na parte reta, tá vendo? Ele vai ficar um coração tombadinho, porque é onde será nosso bolso. A sabinha vai ser o bolso, tá vendo? Então, eu vou fazer essa costura, ó, alinhada. Vou começar de um lado e parar do outro lado, deixando a abinha solta. A gente tem que fazer um retrocesso no início e no final, para essa peça ficar bem presinha, tá? Então, aí eu tô fazendo um retrocesso mais reforçado. Então, ó, a abinha ficou solta, é hora de colocar os botões Ritas, tá? Esse bolsinho vai ficar fechado. Então, prendendo o botão Ritas. Nesse caso, eu tenho o alicate próprio para o botão Ritas, mas você pode usar o balancinho, tá? Utilize o material que você tem. E aí, preso esse botão, com o próprio botão, eu faço a marcação embaixo e faço o mesmo procedimento. Furou e prende o botão. E é isso aí, ó, prontinho, bolsinho pronto. Agora a gente vai fazer uma costura de pesponto, prendendo esse forro na parte principal. E depois a gente vai repetir todo o processo do outro lado, meio com meio da peça e prender o forro. Mantenha alinhado, tudo certinho para não ficar nada torto. Prende a outra parte no zíper e já prende o forro. Caso você queira fazer um pesponto para segurar o zíper antes, pode fazer. Nesse caso aqui, eu tô colocando tudo junto. Lembre-se que sempre tem que colocar o direito com direito, tá? Tanto no forro como na parte principal. Essa é a hora de fazer o pesponto. Eu sempre gosto de usar uma largura de ponta um pouquinho mais larga, tá? Então, agora eu vou esconder essa alcinha para não correr o risco da gente costurar ela. Agora eu vou juntar parte principal com parte principal, tudo bem alinhado. O que mais importa aqui agora é o acabamento na lateral, onde fazemos a junção. Então, eu vou alinhar, ó, os dois lados bem alinhadinhos. Vou prender com clips para deixar bem alinhado.
O outro lado também, tudo bem alinhado. E aí, para não correr o risco de desalinhar essas duas partes, eu vou fazer primeiro a costura nessas duas laterais, prendendo as duas partes, tá? Aqui no forro eu também fiz uma marcação com cone de linha, também para ficar arredondado. E aqui, ó, então eu vou colocar essa lateral primeiro. Ajusto tudo bonitinho para não correr o risco de escapar. Abaixo a agulha e faço a costura lateral. Isso eu vou fazer a mesma coisa das duas laterais, tá? E aí depois eu faço a costura prendendo toda essa parte. Então eu prendi de um lado e prendi de outro. Agora a gente faz o forro, deixando uma abertura para desvirar a peça. Agora, com a tesoura de picote, eu faço o acabamento e corto o excesso de tecido no forro. E essa é a hora de desvirar. Então, com muita calma, abre o zíper e vai desvirando a peça bem delicadamente para não correr o risco de rasgar ou abrir algum ponto que a gente fez. Agora a gente vai ajustando com os dedos bem delicadamente o fundo, abrindo essas costuras, abrindo também com a ajuda do dedo essas laterais, que como a gente fez a costura bem certinha, ó, fica bem alinhado. Observe que tudo ficou bem alinhado, não tá torto. Olha que bonito que fica esse acabamento. Agora, para finalizar a peça, só falta agora fechar esse fundo, tá? Então, ajusto, alinho e passo uma costura reta. Agora é só colocar esse forro para dentro, deixar tudo organizadinho, passar o ferro, é importante passar o ferro, para tudo ficar no lugar, tudo bonitinho. E olha que linda que ficou. Esse tecido é da Avimor Tecidos e tem cupom de desconto, tá? Lá no site você entra, faz a sua compra e no final da compra usa o meu cupom Avimor Camila. Esse tecido é lindo e não tinha como não chamar Clutch Coração. Então faça a sua peça, poste no seu Instagram e me marque, porque eu quero ver tudo, tá? Curta e compartilha. Agora essa é a dica bônus. Eu pego uma fitinha de cetim, aquele cordãozinho roliço de cetim, utilizo uma miçanga tererê, olha que bonitinho, ó, escrito Love, essa miçanga, e faço acabamento com outra miçanga tererê, dá um nozinho e sela as pontinhas desse fio com o isqueiro, tá? Para não correr o risco de desfiar. E ficou tudo bonitinho, combinando. Olha que legal que fica. Bem bonitinho, né? Então é isso. Obrigada por ficar até aqui.